Olá, muito bom dia, meus amores do primeiro ano. Como é que vocês estão, hein, meu povo? Quem é que tá aqui comigo hoje, hein? Deixa eu ver, Flavilton, meu querido diretor de imagem é um dos melhores alunos que eu tenho aqui no canal. Vocês sabiam que tudo que é comentado aqui na biologia, o Flavilton vem bem aqui no estúdio e fala, professora, sei o que, sei o que, sei o que, sei o que. Tudo, ele tá por dentro de tudo. Arrasa. Então, olha só, quem está aqui com a gente é Dom Inocêncio, Eliseu Martins, Lagoa do Sítio, Pedro II, menino. É Pedro II, é? Tem assim, Pedro II. Tá escrito assim o nome do polo, mas eu acho que é Pedro II, né? Tem aqui a galera de Ribeiro Gonçalves e de São Francisco do Piauí e Uruçuí, como sempre, arrasa. Estão aqui no nosso chat, né? No nosso IPTV. Estou aí com vocês nas escolas. Um bom dia especial para os nossos professores e professoras da nossa mediação, né? Vocês que são tão importantes para o nosso trabalho aqui andar direitinho. Então, olha só. Bom dia e sextou, galera. A gente vai começar a conversar hoje sobre dois conceitos importantíssimos na compreensão do meio ambiente, da nossa existência enquanto pessoas, seres vivos que transformam, mudam, alteram a natureza. E que toda vez que a gente faz isso, volta tudo para a gente de novo como um malefício. Tchan, professor, por que a gente não aprende? Porque diz o povo que a gente precisa, né? Alterar tudo para desenvolver, para trazer melhores condições de vida. Que nada! Vamos ver como é que essas coisas acontecem aqui, tá certo? Quem tá aqui, por favor, cadê o nosso povo no chat do YouTube? Cadê o Arsênio? Já tá aqui com a gente. O Zé William, bom dia. Cadê vocês? A Gabi nunca mais apareceu. Olha, tô sentindo falta de algumas pessoas aqui, hein? E vocês que estão aqui conosco, vamos então começar o nosso momentinho, né? Inclusive, pessoal, a gente vai finalizar aqui aquela compreensão da gente de homeostase. Então, quando a gente vem com esse conteúdo aqui de poluição e contaminação, a gente traz, né, que isso faz parte de um desequilíbrio. Então, vocês lembram que na aula de quarta, né, na aula passada, a gente estava conversando sobre homeostase? Quando a gente fala de homeostase, a gente fala de equilíbrio. E não só disso, a gente observou que os diferentes conceitos, tipos de homeostase, toda vez que eles são perturbados, né, o funcionamento de uma coisa que está em equilíbrio, se ela foi perturbada, ela vai tentar articular formas de voltar ao equilíbrio. E isso vai precisar de tempo, tá certo? Então, a homeostase, ela vai ser trabalhada dentro do conteúdo de poluição e de contaminação. Por quê? Porque nesse conceito, dentro dessas situações, principalmente de poluição, há um desequilíbrio da homeostase dos ecossistemas. Entenderam? Então, o começo da nossa aula vai ser se referindo ainda à homeostase. A gente ainda vai trazer uns exemplos de homeostase lá na temperatura do corpo e tudo mais. E aí a gente entra na homeostase ambiental, já trabalhando com os conceitos de poluição e contaminação, só para ficar compreendido aqui o que a gente está executando na aula de hoje. Beleza? Estão prontos, crianças? Estamos, capitão. Eu não ouvi direito. Estamos, capitão. Então, vamos lá. Comigo, professora Amanda. A disciplina é biologia. Eba! Aplausos. Poluição e contaminação. A gente vai falar de homeostase. Homeostase ecológica, né? Ambiental. E trazer ainda essa colocação aqui acerca da poluição e da contamination. Hoje, dia 7 de outubro de 2022. Beleza, minhas galera? Vamos seguindo. Quem é que tá aí no nosso chat do YouTube? Vai dando um alô, vai subindo um bom dia, que eu ainda não sei quem está assistindo a nossa aula, tá? Então, nossos objetivos aqui, né? Já sabemos qual o nosso objeto de conhecimento.
temos como objetivo aqui relacionar causas e consequências dos diferentes tipos de poluição e contaminação com o meio ambiente e a saúde da comunidade, identificando os principais riscos e problemas de saúde causados pelas ações do dia a dia e suas consequências. A gente também vai propor soluções, né, referentes à integridade da saúde individual e coletiva, tá bom? Então a gente vai expor conteúdo, vamos fazer atividade aqui na nossa sala, vamos conversar, vamos fazer atividade aqui discursiva, tá bom? E vamos seguindo aqui nosso baile. Lembra que eu falei para vocês, né? Como é que ocorre a manutenção da homeostase? Então, a gente estava falando dos feedbacks. Feedback positivo e feedback negativo. Então, a gente precisava entender, né, que esses mecanismos que fazem com que esse equilíbrio dentro dos sistemas biológicos aconteça, eles podem ser chamados de feedback ou de retroalimentação, tá certo? Então, a gente tem... Como é que a gente entende esse feedback? O feedback vai ser o mecanismo de retorno da informação ao processo de forma que uma resposta, que é chamada de output, a determinado estímulo, haja sobre esse mesmo estímulo chamado de input. Então, vamos observar aqui quem é o estímulo. O estímulo é o input, tá aqui. Esse estímulo é o que vai provocar o organismo a ele observar que alguma coisa não está rolando do jeito correto, né? Então, esse estímulo é o que vai dar o toque inicial, né? Esse estímulo, ele vai agir, né, sobre um processo. O processo está aqui, ó. Isso aqui é o processo. Esse P. Processo pode ser, por exemplo, a homeotermia, a quantidade de água no corpo, né? A manutenção do equilíbrio hídrico, pode ser qualquer uma dessas coisas, né? Então, esse processo, P aqui, ele vai receber um estímulo chamado de input, que é o estímulo que vai indicar que alguma coisa não está rolando do jeito certo. Tá aqui. E aí a gente tem os outputs, que é a resposta. Ora, então, galera, estou entendendo que não tem uma coisa certa. Então, eu vou criar um output, que é a resposta. Que é isso aqui, ó. É o que vai sair. Recebi o estímulo, estou respondendo. E essa resposta, esse output, ela vai receber esse feedback. O feedback, né, ele vai ser o mecanismo de retorno. Cadê o roxinho, ó? Mecanismo de retorno da informação ao processo, né? De forma que a resposta a um determinado estímulo haja sobre esse mesmo estímulo. Então, essa resposta vai agir sobre o estímulo para poder garantir o equilíbrio ou a homeostase. Tá certo, meus amores? Então, o feedback vai atuar a partir da resposta ao estímulo, né? É um mecanismo. O feedback é o mecanismo. Vamos anotar isso? Ou seja, é a forma como acontece essa resposta para agir em cima do estímulo. Combinado? Então, vamos seguindo. Esse feedback negativo vai ser o principal mecanismo que atua em um organismo a nível biológico, sendo muitas vezes considerado o mecanismo primário da manutenção da homeostase. Ele é a reação pela qual o sistema responde de modo a reverter a direção de um estímulo. Ou seja, é uma resposta que inibe determinado estímulo. Um exemplo é a regulação da temperatura, né? Quando a temperatura corporal fica fora dos níveis saudáveis, receptores na pele e no cérebro captam essa alteração, né? Na pele e no cérebro. Vão captar essa alteração e vão desencadear reações fisiológicas que geram ou liberam calor para que a temperatura volte à normalidade.
Ou seja, a própria alteração da temperatura faz com que haja uma reação de retorno da temperatura para níveis aceitáveis e constantes. Por exemplo, eu tenho uma diminuição da temperatura do meu corpo. É um estado de hipotermia. Quando acontece isso, meu corpo esfriou mais do que o necessário, mais do que o aceitável, eu vou começar a ter um estímulo, né, que é a queda na temperatura. Isso é um input, né? O output vai ser a resposta. Por exemplo, meu sistema nervoso, minha pele vão perceber essa mudança. E o feedback, né, vai ser o mecanismo pelo qual eu vou reagir a esse estímulo. Então, eu vou começar a tremer meu corpo. Quando você treme de frio, é porque ali o seu corpo está criando uma forma de voltar a aquecer com a tremedeira. A tremedeira, ela vai gerar calor. O calor, né, é o grau de agitação das moléculas. Então, quando você treme de frio, é o seu corpo tentando regular a sua temperatura. Vocês sabiam disso? Não, professora, ninguém no Piauí sabe disso, porque aqui nunca ninguém tremeu de frio. Oi, Gabi, bom dia. Acabei de falar em ti, mulher. Estava dizendo que estava sentindo sua falta aqui no nosso chat. Que bom que você chegou, minha linda. Então, ó, a gente está falando. Gabriela, tu já tremeu de frio na tua vida? Não, professora, no Piauí ninguém treme de frio. Então, esse exemplo aí, ele não valeu. Pois tá bom. Ah, tu vi, só falou agora, não foi, bonita? Ah, pois tá. Então, agora vamos dar um exemplo oposto. Quando a gente está com muito calor. Esse a gente já passou, né? Você está com muito calor, a temperatura do seu corpo vai começar a subir. Nosso corpo, ele tem a temperatura constante. Ah, Gabi, muito bem, quando está com febre, já tremeu, né? Então, foi o feedback negativo. Quando a gente está com muito calor, mesmo assim, aquele mesmo que vai já fazer 2 horas da tarde, aquele que a gente conhece, quando dá 3 horas a gente já está botando a língua para fora, de quintura, menino. E aí, o que é que o nosso corpo faz? O input é o aumento da temperatura, o output vai ser a resposta. O que é que eu vou fazer para diminuir a temperatura do corpo? E a gente vai ter o feedback negativo, que é justamente uma forma, um mecanismo para agir em cima do input, do estímulo. Então, eu vou começar a suar. Isso é o feedback negativo para garantir a homeostase, ou seja, a manutenção da temperatura do nosso corpo constante. A gente sua para resfriar o corpo. Não é porque está quente, a gente sua porque está quente, mas também porque o nosso corpo aqueceu demais. O nosso corpo vai aquecer demais. Às vezes eu estou aqui numa academia, malhando e estou no ar-condicionado e ainda assim eu vou suar. Por quê? Porque eu movimentei meu corpo de forma que aumentou a temperatura interna. Se aumenta, eu vou ter mecanismos para que baixe de novo, porque não é para estar com esse negócio de temperatura oscilando, não. Nosso corpo não é assim. Ele tem a temperatura constante. Combinado? Tá tudo certo, gente? Gabi entendeu, Zé William tá por aí. Nosso povo de Eliseu Martins, Uruçuí, cadê vocês? Tá tudo entendido? Queimada nova, ok? Então, vamos seguindo, porque isso é o feedback negativo. Mas a gente também tem exemplos, né, de feedback positivo que eu vou dar depois. Olha só a homeostase biológica, dando o exemplo da termorregulação, né? Eu tenho aqui 2 situações. Uma da temperatura corporal baixa, vou pegar aqui o apontador, né? E eu tenho a situação da temperatura corporal alta, tá? Então, eu tenho que, nessa situação, eu tenho que produzir calor, por isso que a gente treme. Isso é entendido pelo meu sistema nervoso. E aí ele vai atuar em cima do meu sistema muscular, ó, que é para ele tremer, gerar contração muscular espontânea, rápida e constante, para que o meu corpo aumente o calor, a temperatura dele. Tá? E aí a gente tem aqui, ó, quando a minha temperatura corporal é alta, eu vou manter meus mecanismos de sudorese, né? O suor, ele vem para resfriar. Ele serve para o resfriamento da superfície corpórea. Combinado, babies? Ok?
Tudo certo até agora? Para frente, né? Então a gente tem aqui um exemplo nesse animalzinho, né? Ele está aqui exposto, é um mamífero, como vocês estão vendo, né? Ele perde, nós inclusive perdemos água pela respiração, né? E aí existe toda uma questão física envolvida. Eu tenho uma temperatura do ar a 25 graus Celsius, ó, tá fresquinha aí. Mas a gente tem a reflexão, né? É refletido na gente a radiação solar, né? Tem uma radiação que incide no nosso corpo e isso eleva a nossa temperatura. Então, há uma evaporação, uma perda de água, tanto pela respiração quanto pela superfície do corpo, uma irradiação, uma condução. Então, existe todo um mecanismo que envolve a água e suas propriedades, né? Vocês vão estudar, ou já estudaram isso na química, ou na física também, o calor específico, o calor de vaporização, que vão ajudar os indivíduos, sobretudo os que mantêm a temperatura do corpo constante, como os mamíferos e as aves, né? E isso vai gerar, né, feedbacks como o suor, a transpiração, a perspiração, né, para que haja o resfriamento da superfície corpórea. Adiante, né? Aqui mecanismos envolvidos na homeostase térmica. A sudorese e a vasodilatação, nossos vasos ficam mais dilatados, favorecem a perda de calor quando a temperatura corporal aumenta. Então, são mecanismos para dissipar o calor, a temperatura corporal. E aí eu ainda tenho aqui, ó, a constrição de vasos sanguíneos permite a retenção de calor quando a temperatura corporal diminui. Então, eu tenho aqui a diferença, né? Então, preciso absorver ou reter calor, o que é diferente ali da primeira situação, né? Então, isso aqui é a temperatura baixa. Aí há uma constrição dos vasos sanguíneos, né? Olha aqui como o vaso aqui, ó, ele tá bem mais dilatado, aqui ele tá mais contraído, né? É como se ele diminuísse a sua superfície, o seu volume, tá? Então, aqui com altas temperaturas. Dá para perceber aí pelo desenho, mas eu vou colocar aqui para ficar bem compreensível mesmo. Tá certo, gente? Então, a gente tem mecanismos. Então, esses mecanismos envolvidos na homeostase, por exemplo, é o que a gente chama de feedback negativo. Certo? Beleza? Tá bom? Pra frente. Então, aqui só para mostrar para vocês alguns exemplos, né? O nosso corpo, por exemplo, ele consegue, a gente mantém uma temperatura mais elevada nessa região, né? Onde tem os órgãos vitais, principalmente, né? Então, você vê a temperatura mais elevada nas áreas em vermelho e nas áreas em azul e roxinho, as regiões mais frias do nosso corpo, tá certo? Olha como é interessante. Então, a gente observa essas mudanças, essas alterações, mas ainda assim mantemos, né, a superfície do nosso corpo com a temperatura... A superfície não, o nosso corpo com a temperatura constante, tá bom? Então, a gente tem aqui ainda um urso polar, olha ele aí sentado de boa na neve. Gente, jamais conseguiria, eu tenho pânico de frio. Então, tá aí. É um animal mamífero, os mamíferos são homeotérmicos, né? Ou seja, o que é um ser homeotérmico? Que mantém a temperatura do corpo constante. Ou seja, não interessa se ele está a menos 20 graus Celsius aqui, porque ele tem mecanismos de manter a temperatura do corpo dele todo o tempo igual, aquecidinho. Até porque esses ursos, eles têm adaptações para isso, né? Os pelos, a quantidade de gordura
abaixo da pele. Tudo isso funciona como um isolante térmico para os ursos polares. E aí eles ficam de boas, mesmo numa situação de frio extremo, como é o caso do hábitat deles, tá certo? Coisa que nós não aguentaríamos. E aí a gente tem os seres pecilotérmicos, ou seja, são seres que têm a temperatura do corpo, vou abreviar, temperatura corporal altera. Ficou bonito? Não, tá borrado. Sofre alterações conforme a temperatura do meio. Isso quer dizer o quê? Um lagarto, né? Anfíbios e répteis. Eles só aquecem o corpo se tiver um dia quentinho, eles saem dos seus abrigos e eles tomam sol, né? Eles termorregulam, então isso faz com que o metabolismo deles acelere um pouco e eles consigam desenvolver suas atividades. Alguns peixes também, tá? São pecilotérmicos, ou seja, se o ambiente está frio, o corpo dele está frio. Se o ambiente está quente, o corpo dele está quente, né? Então, a gente até usa na biologia, né, uma coisa muito massa. Pode cortar para mim, Flávio. Na biologia a gente tem uma manha, né? Eu já tive minha fase herpetóloga, ou seja, trabalhei já com anfíbios e répteis, principalmente com anfíbios, né? Então, teve um momento na minha carreira de bióloga que eu trabalhava mais com anfíbios. Eu trabalhava com uma determinada espécie de rã, né? Eu estudava ela, o material genético dela e tudo mais. E os outros colegas do laboratório de herpetofauna, que trabalhavam com anfíbios e répteis, né, sempre ensinaram para a gente, os mais experientes, uma manha para a gente fotografar serpente, tipo essa aqui, ó. Essa que está aqui, ó. Ela tá bem bonitinha, não tá paradinha, de boas. Na natureza é muito difícil a gente encontrar esses animais, né? E eles não fugirem e a gente tirar uma foto bacana. Então, essas fotos de livro ou fotos como essa que estão aqui, geralmente são feitas em laboratório. Então, a gente monta um cenário. Olha aí o Baurete. A gente monta um estúdio, um cenário para a gente poder fotografar esses animais. Então, nesse cenário, a gente bota lá os galhos, a gente pode botar folhas, né? Tudo, às vezes, é feito dentro de uma caixa, assim, de plástico ou num espaço dentro do laboratório. Nesse cenário, a gente monta, né, essas estruturas e esses animais como essa serpente ou essa pererequinha aqui, ó, né, que é talvez tem uma espécie parecida que chama filomedusa, né? Tem essa pelezinha verdinha. Aqui também é um jacarezinho. Então, esses animais, a gente dá uma resfriada no corpo deles. O que é que a gente faz? A gente congela. Congela não, mas a gente leva para... Tinha freezers, né, no laboratório. A gente leva para o freezer, conta ali 10 minutinhos, 5 minutinhos, dependendo do tamanho do bicho, e tira. Porque na hora que o corpinho deles resfriam, eles ficam bem, ó. A gente pega na serpente, ela tá lá, ó. Mole, mole, mole. A gente enrola ela de todo jeito, enrola ela na planta, enrola ela no chão, bota ela na pose que a gente quer e, ó, tchá, tchá, tchá. Ela não consegue nem dar bote, né, para morder a gente, porque ela fica com os seus, né, batimentos cardíacos mais baixos, o metabolismo fica mais lento e ela fica no estado mesmo que de dormência. Claro que a gente tem que fazer isso com bastante cuidado, né? Porque quando a gente faz isso, a gente está colocando ela numa situação de baixo metabolismo, então elas ficam mais lentinhas. E aí fotografa, né? E a gente pensa como é difícil fotografar pererecas. Olha só, professor, tirando foto da perereca. Tirei, sim, várias. Tenho várias fotos das pererecas. Depois, se vocês quiserem ver, eu posso até trazer aqui para o canal. Fotinhas assim, ó.
das pererequinhas. Então, essa perereca aqui, nunca no Brasil, que se ela não tivesse ido para um saquinho, assim, com um pouquinho de gelo, ou se ela tivesse ido para o freezer, ela ia estar assim, linda e maravilhosa, a gente esperando a gente para tirar a foto. Não é bem assim que funciona, né? Então, a gente captura os bichinhos, coloca para esfriar um pouquinho o corpo deles na geladeira, no freezer, no gelo, né? O importante é baixar um pouco a temperatura do corpo. Baixou, aí a gente leva eles para o estúdiozinho que a gente monta e, ó, foto. Book total. Aí dá para fazer de todo jeito. Fica massa as fotos, a gente não tem trabalho com os bichinhos pulando, não perde os bichinhos e eles também não machucam a gente, como no caso das serpentes, né, que podem dar rabotes. Contei o segredo aí de alguns biólogos para vocês, né? Então a gente faz isso por quê? Porque são ectotérmicos, são seres que regulam a temperatura do corpo de acordo com a temperatura do ambiente. Combinado? Bola para frente. Seguindo para a gente entender um exemplo de feedback positivo, né? Esse feedback positivo é um mecanismo pouco utilizado a nível biológico, tá? Ele é diferente. Geralmente está relacionado a eventos patológicos e danosos ao organismo. Por exemplo, quando há perda excessiva de sangue. Nesse caso, a perda de sangue vai diminuir o nível de bombeamento do coração. E isso vai dar uma perda de pressão arterial, né? E vai diminuir o fluxo sanguíneo até os órgãos, fazendo com que o coração diminua ainda mais sua ação de bombear o sangue. E assim, isso vai enfraquecer o órgão. Né? Então, a perda de sangue, portanto, acarreta na diminuição da pressão sanguínea, que é estimulada pelo pouco bombardeamento do coração. E isso pode levar um indivíduo à morte. Assim, um mecanismo de feedback positivo, ele está relacionado ao aumento do estímulo que gera desequilíbrio. Entenderam? Ele vai aumentar o estímulo que gera desequilíbrio. Isso é o feedback positivo. O negativo, ele vai diminuir o estímulo que gera o desequilíbrio. Ainda assim, há situações específicas em que o feedback positivo ele é necessário no organismo, né? Como durante as contrações uterinas, no trabalho de parto. No momento do bebê nascer, né, tem um aumento contínuo da contração da musculatura do útero em razão da produção do hormônio ocitocina, que isso só finaliza com a saída do bebê no organismo. Então, quanto mais as contrações, né, mais esse hormônio vai atuar para manter essas contrações, até que o feto seja expulso no trabalho de parto. Tá certo? Então, olha só, a gente tem ainda como um exemplo, né, de homeostase, além da manutenção da temperatura corpórea, o controle da glicemia, né, no nosso sangue. Então, quando eu me alimento, quando eu como qualquer coisa, eu aumento a taxa de glicose no meu sangue, né? Então, isso vai estimular células betas, que vão estimular a produção de insulina, e aí o fígado vai absorver essa glicose e armazenar na forma de glicogênio, né? Quando eu não me alimento, então a gente vai pegar, ó, uma baixa taxa de glicose. Isso vai estimular as células alfas, né, que vão fazer o fígado quebrar o glicogênio e liberar essa glicose necessária para o corpo. Então, isso é o que a gente chama de processo que vai ser a cetose, né? Então, a gente vai ter, quando eu como muito, né? Eu como mais do que o meu corpo necessita. O fígado vai ficar armazenando o glicogênio. E você vai engordar, você vai aumentar seu tecido adiposo, né? Geralmente é assim que acontece. Então, essa baixa taxa de glicose, né, nos processos de jejum, nos processos, né, de períodos prolongados sem se alimentar, o fígado ele vai começar a quebrar esse glicogênio acumulado para poder liberar a glicose. Tá bom? Então, há um equilíbrio também no controle da glicemia como um tipo de homeostase. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu até aqui? Gabi, tá tudo certo por aí? Eliseu Martins, galera que tá em Ribeiro Gonçalves, tá tudo bem? Podemos seguir para a gente poder agora, nesse segundo momento, entender essa homeostase ecológica para poder associar com o conteúdo, né, de desequilíbrios envolvendo poluentes e contaminantes?
A Gabriela disse que tá ok, então a gente vai seguir. Galera de Eliseu Martins, Uruçuí, cadê vocês? Então, olha só. Quando a gente fala de homeostase ecológica, a gente precisa compreender que os ecossistemas também trabalham de forma sustentável, né? Eles trabalham de forma onde o que é produzido é utilizado. Não há desperdício, né? Tudo é utilizado ou por um ser ou por outro, ou por um processo ou por outro, né? Então, a gente observa, por exemplo, a própria fotossíntese como um processo que tem a sua homeostase, né? As taxas que demandam um ser fotossintetizante de gás carbônico e o que se libera de oxigênio, dentro de um ambiente equilibrado, elas vão suprir as necessidades dos indivíduos, né? Então, olha só, na fotossíntese, a planta, por exemplo, que é um ser fotossintetizante, ela usa sua folha para absorver o gás carbônico que está disponível na atmosfera e, na presença da luz, ela sintetiza a matéria orgânica, né? E libera oxigênio e água para o meio, tá? Ainda assim, essa fotossíntese e a respiração são processos que levam à homeostase. Esses gases aqui, né? Esse oxigênio, ele vai servir para outros seres vivos, né? E o gás carbônico que esses seres vivos que consomem o oxigênio liberam vão ser utilizados de novo pelas plantas. Estão entendendo? Então, dentro dos ecossistemas, a gente tem vários processos equilibrados. A gente chama até de processos sustentáveis, onde um processo vai auxiliar no funcionamento de outro. Um ser vivo que produz determinada coisa vai auxiliar na existência de outro ser vivo que precisa do que esse primeiro produz. Entenderam? Então, a gente vai começar a entender o que é o equilíbrio dos ecossistemas, para depois a gente entender como é que nós desequilibramos e os impactos disso. Tá certo? Olha só. A gente tem aqui, por exemplo, a liberação de oxigênio. Isso aqui é a superfície de uma folhinha, que está dentro de um aquário. Então, se vocês observarem bem direitinho, vocês podem ver até a formação das bolhas, né? Por quê? Porque no processo de fotossíntese, o gás oxigênio é liberado, né? E esse gás, ele vai ser utilizado pelos outros seres vivos que estão nesse ambiente. Aqui são seres que têm sua respiração, né? Eles respiram através das brânquias, têm uma respiração adaptada para esse ambiente aquático. Então, quando isso rola, quando isso acontece, eu tenho um ser que está produzindo oxigênio, o outro que está consumindo. Então, o ambiente está equilibrado. Ou seja, a gente está mantendo a homeostase. Tá certo, gente? Bom dia, Alencar Arsênio. Tava sentindo sua falta aqui na nossa aula. Que bom que você chegou. Fico feliz, tá certo? A gente estava falando de homeostase, demos os exemplos da termorregulação. E aí, Arsênio, a gente vai começar a aplicar esse conceito de homeostase para entender, né, melhor o que é essa homeostase aplicada aos ecossistemas e depois compreender poluição, contaminação como fenômenos que atacam a homeostase dos ecossistemas. Combinado? Certo, Arsênio? Já mandei aqui. Então, vamos lá. A gente tem alguns elementos que são perturbadores dessa homeostase. Então, eu quero que a gente aqui responda logo uma pergunta, e isso vai valer para todo mundo que está aqui no YouTube e para todo mundo que está no nosso IPTV, nos nossos polos aí, nas nossas escolas, no Piauí todinho. Então, eu quero que a gente pense, vocês lembram que é o efeito estufa, né? Vocês lembram que é a temperatura, né? A manutenção da temperatura do planeta com o auxílio da atmosfera, não é? Então, eu gostaria que vocês respondessem essa pergunta aqui que eu vou falar para vocês. Como o desmatamento das florestas
contribui para o aumento da temperatura do planeta? Como o desmatamento das florestas contribui para o aumento da temperatura do planeta? Como é que isso acontece? Vamos lá pensar nisso, gente? Então, a gente vai pensar no conceito de homeostase, na fotossíntese que as plantas fazem, nos gases liberados na fotossíntese, na questão da intensificação do efeito estufa para responder essa pergunta. Então, eu vou dar 3 minutinhos para que vocês respondam e eu já volto para a gente continuar. Certo? Valendo 3 minutos na tela.
Muito bem, gente. E aí, cadê, meu povo? Vamos embora agilizar esse negócio. Cadê tu, Gabriela? Gabriela, pelo amor de Deus, tu tá aí. O Arsênio diz assim, ó, professora, devido às queimadas. Também. Mas quando eu peço para vocês fazerem uma resposta, montarem uma resposta, pessoal, mais abrangente, eu queria que vocês argumentassem. Olha, vocês daqui a pouco vão estar no Enem tendo que argumentar numa redação, 30 linhas, pelo menos, né? Ou é no máximo, não lembro. Eu sei que vocês vão ter que escrever bastante, então é bom a gente já começar a treinar. Ah, professora, mas esse conteúdo aí é de biologia, não interessa, porque as redações têm conteúdos diversos, né? E aí a gente coloca, meus amores, essa pergunta justamente tentando trazer para vocês a capacidade de argumentação de vocês, tá bom? Então é muito importante que vocês façam, muito importante que vocês treinem. Então, como é que o desmatamento vai contribuir para o aumento da temperatura do planeta? Ora, porque o desmatamento interfere na homeostase dos ecossistemas. Porque interfere na homeostase dos ecossistemas. Sendo assim, como é que é essa interferência? Retirando as árvores, que é o desmatamento, né? Retirando as árvores, o CO2 não é absorvido. Deixa eu fazer aqui melhor, porque ficou borradinho. Não é absorvido pela fotossíntese, né? E fica em excesso na atmosfera. E o CO2, ele é um gás de efeito estufa. Ou seja, exatamente, deixa eu ver aqui, porque se retirar as árvores vai desproteger o solo, causando aumento da temperatura também, mas principalmente, Gabi, porque se eu tiro as árvores, eu estou tirando justamente quem absorve o excesso de CO2. E se eu tiro elas, como é que esse CO2 vai ser absorvido pela fotossíntese? Não vai. E se ele não é absorvido, ele fica disponível na atmosfera, aumentando, intensificando o efeito estufa. E quando eu intensifico o efeito estufa, eu tenho aí um aumento da temperatura média, né, do planeta. Então, eu vou interferir, eu vou aumentar o que a gente chama de aquecimento global. Vou contribuir para essa mudança climática. Todo mundo entendeu até agora? Tá tudo certo, Gabi? Arsênio, você que contribuiu com sua resposta, né? Entendeu até agora como é que a gente envolve nessa resposta a homeostase, ou seja, o equilíbrio do ecossistema, os gases envolvidos e a forma, né, como esse excesso desse gás, o CO2, aumenta, né, intensifica o efeito estufa, que vai dar um efeito lá aonde? Na temperatura do planeta, tá bom? Então, olha só aqui, babies, está justamente tudo isso o que a gente colocou, né? Então, eu tenho o efeito estufa, para a primeira coisa que vocês têm que botar na cabeça, ele não é vilão. O efeito estufa não é o erro.com.br. O efeito estufa, ele é necessário. O efeito estufa é uma das características da Terra trazidas pela atmosfera que permitem que a vida exista aqui. Porque é esse efeito estufa que garante a temperatura estável, uma temperatura adequada para o nosso planeta. Então, o efeito estufa, ele não é vilão, ele é necessário. Qual é o problema? É a intensificação do efeito estufa por conta das atividades humanas. A principal coisa que faz com que a gente aumente o efeito estufa é o desmatamento.
a mudança, né, da paisagem. A gente detona as árvores. É a primeira coisa que dá problema no efeito estufa, tá? A gente ainda tem como um problema que vai intensificar o efeito estufa a emissão de gases de efeito estufa pelos veículos automotores, pelas indústrias, né? Pelas chaminés, pelas atividades da casa, pela pecuária, por um monte de coisa. E aí a gente tem também, como o Arsênio colocou, as queimadas e o desmatamento como situações, processos que intensificam o efeito estufa. Como é que intensifica esse efeito? Permitindo aqui, ó, um aumento, uma concentração maior de CO2 na atmosfera. Se esse gás carbônico está na atmosfera e eu não tenho árvore para absorver ele pela fotossíntese, meu amigo, aí eu vou intensificar o efeito estufa. Então, aí sim ele vai ser um problema, ele não vai ser uma característica que favorece a gente. O aumento do efeito estufa vai nos desfavorecer, porque a gente passa a ter uma temperatura muito superior ao que era indicado para o nosso período. Claro que as mudanças climáticas, elas sempre aconteceram no nosso planeta. É normal que as mudanças climáticas aconteçam no nosso planeta. O problema é a velocidade, galera. Então, mudava-se o clima da Terra e, para isso, precisavam-se de milhões de anos. E os estudos estão apontando que nós estamos fazendo isso de uma forma muito rápida. Em 10 anos, a gente tem mudanças abruptas na temperatura do planeta. Então, a gente está produzindo, né, um mecanismo de extinção em massa, que é uma alteração climática no nosso planeta, tá certo? Vamos adiante. E aí a gente tem aqui, né, esse aumento mostrado em um gráfico. Esse gráfico nem ficou muito legal, mas a gente observa, né, essa linha vermelha indicando um aumento expressivo dessa temperatura do nossa Terra, tá bom? Um outro aspecto que vai ser trabalhado, porque nossa próxima aula também é sobre contaminação e poluição. Por isso que eu introduzi com a questão da homeostase, para a gente poder adaptar, né, e compreender essa homeostase como um equilíbrio, inclusive nos ecossistemas. E mais uma coisa que altera a homeostase dos ecossistemas é a chuva ácida, né? Então, eu tenho um excesso de nitrogênio, né, de poluentes que tem relação com o nitrogênio, com o enxofre. Então, a gente tem aqui que há uma transformação química na estrutura, na composição dessa chuva, né? Então, essa chuva, quando ela vem com esses excessos desses produtos aqui, isso provoca a chuva ácida. Então eu altero novamente a homeostase dos meus ecossistemas. Exatamente assim como tem mostrado o esquema que vocês estão vendo. E aí a gente tem, ó, o resultado. Olha só, é quase que a mesma coisa do desmatamento, né? As árvores estão todas secas, sem folhas, então aqui não se tem fotossíntese, porque matou toda uma área, né, de plantas, de árvores dentro de um ambiente de floresta. Tá bom? Além disso, o excesso, né, do nitrogênio, principalmente nos cursos d'água, provocam a eutrofização. Então, isso vai dar problema para a vida aquática, sobretudo a morte, né, de peixes e de outros organismos. Vai comprometer a oxigenação desse ambiente, vai aumentar significativamente a quantidade de nitrogênio nessa água. Tá? Isso vai ser considerado um poluente e também um contaminante. Tá bom? E aí agora a gente pode, para finalizar nossa aula, praticar um pouquinho, ó. Vamos deixar aqui 2 minutinhos para vocês responderem essa primeira. 2 minutinhos valendo!
Muito que bem, já temos respostas aqui, Arsênio, que bom. Vamos lá. Quando falamos em homeostase, referimos-nos à tendência do organismo de manter o meio interno em relativa estabilidade. Entende-se por meio interno. A. O conjunto de todas as células do corpo. B. O conjunto de todos os sistemas do organismo. C. Os fluidos que circulam pelas nossas células. D. O interior dos órgãos. Ou é o interior do sistema nervoso? Cadê você, meu povo? O Arsênio já disse que é a letra B, ó. Será se ele acertou? Quando a gente fala em homeostase, a gente tem uma tendência de manter o meio interno. Ou seja, falando do nosso corpo, né? Olha, gente, essa questão aqui, ó. Ixi, veio para C, mas não é isso não. Era aqui, ó. B, o conjunto de todos os sistemas do organismo. Às vezes ela desconfigura e vem para outra letrinha, mas aqui é letra B, tá bom? B de bolotinha, né? C não. O conjunto de todos os sistemas do organismo. Essa é uma questão que caberia recurso. Por quê? Se eu juntar todas as células, elas vão compor ainda assim todos os sistemas, né? Não, Arsênio? Tu concorda comigo? Né? Se eu juntar todas as células, elas vão formar todos os tecidos, que vão formar todos os órgãos e depois todos os sistemas. Mas quando a gente fala dos sistemas, a gente lembra inclusive do sistema nervoso, né? Do sistema endócrino, que vão ter relação com a manutenção dessa homeostase. Bora mais uma, para finalizar. 2 minutinhos na tela. A rocha. Muito bem. E aí, meu povo, cadê essa aqui? O organismo é capaz de manter o equilíbrio do meio interno quase constante. Ó, o Arsênio já disse que é A. Arrasou. Vamos ver. Quase constante. Para garantir esse equilíbrio, denominado de homeostase, o corpo conta com 2 sistemas principais. Ah, eu acabei de dar um spoiler, não foi? O sistema cardiovascular e o sistema nervoso. B, o sistema endócrino e o sistema cardiovascular. C, o sistema digestório e urinário. D, urinário e cardiovascular. Ou é endócrino e nervoso? Arsênio, eu acabei de falar, cabeção, que a gente, quando tem, né, essa necessidade de manter, regular o equilíbrio do nosso corpo, a gente envolve principalmente 2 sistemas, que são esses aqui, ó. O sistema endócrino e o sistema nervoso. O sistema nervoso percebe inicialmente e sinaliza o sistema endócrino para fazer a regulação a partir de hormônios que vão
que vão permitir, né, a atuação para voltarmos a ter o equilíbrio necessário no nosso corpo. Então, vão provocar sensações, vão provocar demandas que voltam, né, que vão fazer a gente voltar ao equilíbrio do corpo. Bora lá. Para a última, eu vou ler e responder sem dar tempo, porque a gente está no último minutinho da aula. 3. Para manter a homeostase, o nosso organismo realiza vários processos. Quando a pressão arterial eleva-se, por exemplo, sinais são enviados para o encéfalo, a fim de diminuir a atividade bombeadora do coração e facilitar o fluxo sanguíneo pelos vasos periféricos. Como consequência dessas ações, a pressão arterial ela cai. O mecanismo de controle da homeostase descrito acima é chamado de quê, hein, meu povo? A, ciclo celular. B, irritabilidade. C, metabolismo. D, feedback negativo ou E, feedback positivo. A gente estudou isso aqui. Quando se refere à temperatura, né? Os sinais são enviados para diminuir a atividade bombeadora do coração. A gente estudou esse feedback aqui. É um feedback, resta saber qual. Nesse caso, feedback negativo. Então, assim a gente finaliza nosso encontro de hoje. A gente se encontra na semana que vem. Eu acho que semana que vem, na quarta, é feriado, mas sexta nós estaremos juntinhos de novo. Um cheiro bem grandão, até mais. Tchau, tchau.